Então, a gente vai saber mais, vamos conversar mais sobre essa pandemia, sobre esses números. A gente vê a oferta crescendo de leitos de UTI, a gente também tem que saber de vacina. Então, a gente convidou, está aqui nessa transmissão pela internet, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Governador, bom dia para o senhor, bem-vindo ao Bom Dia Pernambuco. Bom dia, Clarissa, bom dia a todos que nos assistem. Os números são bem impressionantes, governador. Esse é o pior momento da pandemia até aqui em Pernambuco? Estamos voltando a viver realmente um momento muito crítico, possivelmente o mais grave desde o início da pandemia, porque é uma ameaça crescente ao mesmo tempo em todo o país. E só um país dessa forma, se a gente não tiver a condição de atuar em várias frentes e apontar realmente o que fazer, seja na abertura de leitos, seja nas medidas de restrição, nós vamos ter muitas dificuldades. A população precisa realmente ter a consciência de que pode e deve ajudar muito nesse momento, evitando aglomeração, usando a máscara, mantendo o distanciamento social. E, por parte do poder público, nós vamos continuar a fazer o que precisa ser feito. Abertura de leitos, como nós já estamos fazendo, só essa semana nós estamos abrindo 72 leitos, 50 já estão abertos e todos eles já foram preenchidos, ou seja, estamos abrindo leitos e ao mesmo tempo as pessoas estão sendo internadas, está ajudando a salvar vidas, mas se nós não tivermos o trabalho de retaguarda, de prevenção e obedecendo efetivamente às restrições, nós não vamos ter momentos de muita dificuldade. Já são muitas as perdas e nosso dever agora é lutar pela vida, é tentar evitar as perdas irrecuperáveis e, para isso, o trabalho e a compreensão de cada um de nós é fundamental para que a gente possa superar esse momento. O senhor falou na abertura de novos leitos ocupados por quem já estava à espera, de um leito para ser internado, para ser tratado da Covid. Queria que o senhor explicasse para a gente entender como é o passo a passo da abertura de leito de UTI, quanto que custa um leito de UTI também. Bom, desde o início dessa pandemia, Clarissa, nós já abrimos mais de 1.000 leitos. Nós temos um planejamento de abrir pelo menos nas próximas semanas entre 50 a 60 leitos por semana, para que possamos ir administrando esse aumento crescente que está ocorrendo. Sabemos que custa recursos, mas nós não podemos deixar de fazer o que precisa ser feito. Só com os leitos atuais, nós estamos gastando mais de R$ 2 milhões por dia com leitos. Mas esse é um recurso que salva vidas e nós não vamos deixar de gastar, de investir e fazer o que precisa ser feito na abertura de leitos, seja de UTI, seja de enfermaria, em todas as regiões de Pernambuco. Nós estamos com um quantitativo de leitos que nunca ocorreu no interior de Pernambuco e esses leitos vão ser ampliados também nas próximas semanas. Mas é muito importante para que a gente não tenha falta de leito, que as pessoas não precisem aguardar muito tempo na regulação, esperando a remoção para leitos de UTI. A gente precisa cuidar e fazer com que as pessoas evitem aglomeração e se cuidem cada vez mais. Governador, em quais cidades esses novos leitos vão ser abertos? Em todas as regiões. Estamos abrindo leitos na região metropolitana, isso já vem sendo anunciado. Nós estamos ampliando nossa capacidade de leitos em Caruaru, que é a grande regional da Macro 2, ali no Agreste. Nós estamos ampliando os leitos também em Serra Talhada e em Afogados da Engazeira, para abranger ali a região do Sertão do Pajeú, do Sertão do Moxotó, do Sertão do Itaparica. Nós estamos avançando também e vamos abrir novos leitos, seja no Sertão do Araripe, no Sertão do São Francisco e no Sertão Central. Então, todas as regiões elas estão recebendo novos leitos de UTI e de enfermaria e é o passo que nós podemos dar nesse momento para que não falte leitos em Pernambuco. Mas já estamos muito perto desse limite, então estamos correndo atrás também de dar velocidade nessas aberturas. Tínhamos uma programação de abrir 50 leitos essa semana, já estamos abrindo mais de 70 e mesmo assim os números estão mostrando, vocês estão noticiando com muita competência que a cada momento a situação fica cada vez mais crítica e é esse cuidado, esse momento crítico que a gente tem que saber
trabalhar e superar. E a gente só vai superar isso com a unidade de todos e com a compreensão do momento crítico em que nós estamos vivendo. Governador, hospitais de campanha foram montados no ano passado e desmontados à medida que os casos foram caindo ainda no ano passado. Muitas pessoas se perguntam por que, se sabia que vinha a segunda onda, por que os hospitais de campanha foram desmontados? Queria que o senhor comentasse sobre isso e como é que está o trabalho também de reabertura de hospitais de campanha. Bom, Clarissa, nós já estamos com o mesmo quantitativo de leitos que nós tínhamos no ano passado. Então, mesmo alguns hospitais de campanha que foram fechados, em virtude até daquele momento não ter a demanda necessária e de preenchimento, tinha muitos deles que estavam vazios e já tinham até questionamentos por que se manter hospital de campanha quando não tem os leitos. Então, foi entendido que poderia diminuir os leitos desses hospitais e fazer um planejamento para ampliar os leitos em hospitais que hoje já estão funcionando. Então, nós compensamos o fechamento desses leitos em hospitais de campanha, criando estruturas nos próprios hospitais já existentes. E foi criadas novas estruturas no Hospital do Idoso, que foi inaugurado no final do ano passado pela Prefeitura do Recife. Então, é um hospital que vai receber, ao longo das próximas semanas, 80 leitos de UTI. Então, não existiam esses leitos do Hospital do Idoso no ano passado, uma estrutura muito mais adequada para o tratamento da Covid. Nós ampliamos leitos no Mestre Vitalino, em Caruaru, no Hospital do Eduardo Campos, na região do Sertão, e adaptamos as estruturas existentes. Hoje temos mais leitos do que naquele momento, mas nós temos que ampliar mais. Então, nós estamos com licitações em andamento também para novos hospitais de campanha, justamente para ter uma retaguarda nesse processo. E estamos correndo atrás também de não faltar os leitos, como foi feito. Agora, mesmo se tivéssemos mantido os leitos funcionando, que naquele momento não tinha pessoas para internar, nós fizemos um trabalho que talvez, em termos profissionais e do cuidado da pessoa, foi mais eficaz. Isso está se mostrando agora com a possibilidade de nós termos ainda a ampliação desses leitos que hoje existem. Governador, o custo do hospital de campanha com 100 leitos era de 7,5 milhões mensal, caso ele não tivesse sido desmontado? Eu não tenho esses números, Clarissa, de cabeça. Agora, como eu falei, não vai faltar recursos, não está faltando recursos para os leitos. Nós estamos gastando mais de R$2 milhões por dia nos nossos leitos de UTI e todos os planejamentos daqui para frente, seja nos que nós já estamos abrindo, seja nos novos hospitais que nós estamos licitando, esses recursos já estão garantidos dentro de um planejamento para enfrentamento da Covid em todo o estado. Como o senhor bem falou aí ao longo da entrevista, o objetivo é evitar que as pessoas adoeçam, evitar que as pessoas precisem ir para os hospitais, precisem de leitos de UTI. E uma das formas é a vacina. Vamos falar um pouquinho também sobre essas negociações de compra direta. O Pernambuco faz parte do consórcio Nordeste, que aí está tentando comprar a vacina, né, a Sputnik. O senhor, inclusive, fez parte da comitiva que visitou o laboratório. Como é que estão essas negociações? Estão avançando? Nós estamos buscando acelerar esse processo e ajudando o governo federal para encontrar vacinas que possam ser enquadradas no Programa Nacional de Imunização. O Brasil atrasou nesse processo, infelizmente. Nós vemos países já se vacinando num ritmo muito mais acelerado. O Brasil não planejou compra de outras vacinas que já estão em pleno andamento, como a Pfizer, como a Janssen, como a Moderna. Nós investimos aqui na vacina produzida pelo Butantan e pela Fiocruz. E, infelizmente, esses dois grandes laboratórios que tanto bem têm feito ao Brasil, eles têm atrasado a fabricação das vacinas. A cada momento, a cada etapa, a cada planilha que são encaminhadas aos governadores, aos estados, nós temos uma diminuição do número de vacinas que estava projetado para o mês corrente e o aumento do estoque dessas vacinas para os meses subsequentes. Então, nós já tínhamos recebido planilhas que em março o Brasil seria contemplado com 46 milhões de vacinas e a última planilha recebida ontem, nós só vamos receber no mês de março 30 milhões de vacinas. É um quantitativo maior do que nós já recebemos, isso é importante,
mas nós podíamos estar muito mais acelerado. Então, esse esforço que os governadores têm feito, e fomos ver justamente na União Química a vacina russa, que é uma vacina que vários países, cerca de 30 países no mundo, já estão utilizando, elas já podem ser disponibilizadas, segundo os laboratórios, né, o proprietário do laboratório, junto com o Fundo Soberano Russo. São 10 milhões de vacinas e o governo federal, a partir da nossa visita, também já incluiu esses 10 milhões na sua programação do Programa Nacional de Imunização. E vamos continuar buscando alternativas. Nós temos procurado as embaixadas, nós temos procurado os proprietários de laboratórios no mundo todo. A gente quer contribuir com o governo federal, contribuir com o Brasil para acelerar essa vacinação, porque ela é muito importante. É só ver os números, só ver que quando iniciamos a vacinação no final de janeiro e começamos com os mais idosos, o número de internações que quem já tem mais, que nem tem mais de 85 anos aqui em Pernambuco, já está diminuindo. Isso mostra que a vacina tem eficácia. Então, qual é o segredo? Qual é a nossa determinação? Qual é o nosso todo esforço? É vacinar cada vez mais os idosos. Se nós tivermos aceleração, se recebermos esse lote, menos a menor, no mês de março, se recebermos o planejamento que está sendo feito, que foi entregue para o mês de abril, a gente vai ter condições de vacinar os idosos com mais de 60 anos. Então, isso vai já, pelos números, criar uma diminuição da ocupação de leitos de UTI em pessoas que ocupam hoje cerca de 60% desses leitos. Então, um exemplo, se nós temos hoje 1.000 leitos abertos, 60% desses leitos são com pessoas com mais de 60 anos. Se a vacina chegar a eles, a gente vai ter uma diminuição muito drástica, vai sobrar leito e a gente vai poder realmente fazer um tratamento mais adequado, olhando caso a caso e podendo cuidar da população pernambucana enquanto não chega a vacina a todos. Ô, governador, a gente vem acompanhando, né, circulando pelas cidades aqui do estado, mostrando esse trabalho de imunização. Por que o trabalho não segue o mesmo ritmo em todas as cidades? A gente vê que algumas cidades conseguem avançar no público, já está em 75 anos, enquanto outras ainda estão em 80, 85. Veja, Clarissa, são 184 municípios, a distribuição das vacinas ela é feita de maneira, com critérios populacionais, com critérios nos grupos de idade, né, de acordo com como determina o Plano Nacional de Imunização. E a gente vê realmente essas diferenças que cada gestor tem feito sua administração. O que nós orientamos é o seguinte, que nós precisamos, no caso da Coronavac, ter a segunda dose garantida, porque o espaço de tempo é menor. No caso da AstraZeneca, a gente pode utilizar toda a primeira dose nesse momento, porque sabemos que com prazo de 3 meses vai chegar mais vacinas. Então, cada município, cada gestão tem administrado seus estoques de acordo com sua concepção da realidade. Tem municípios que conseguem avançar mais porque houve alguma frustração em algum grupo prioritário, ou seja, abriu a vacina para todos que têm mais de 85 anos, chegou menos do que estava dentro do cadastramento. Foram atrás dessas pessoas, não conseguiram achar. Então, não podemos deixar também as vacinas esperando. Então, cada movimento desse vai depender muito da situação de cada município e do processo de gestão de cada prefeito, de cada prefeita, de cada secretário dentro desse estoque. E é muito importante que tenha esse olhar, que tenha essa condição de, se for possível, tiver segurança de que não vai faltar vacina para a segunda dose, tiver segurança que não vai aparecer mais idosos de outras faixas etárias, é prudente ir diminuindo, e isso a gente tem visto acontecer, isso tem dado velocidade, isso é muito importante, esse grau de flexibilização que as gestões municipais têm tido para poder avançar na vacinação. Isso é um mérito aí do trabalho de cada prefeito e prefeita que tem conseguido avançar nessa questão. Então, a gente fala da assistência, né, que é dada a quem precisa em relação aos leitos, tem a questão da vacina para evitar que as pessoas cheguem a precisar do hospital e tem as novas restrições que o senhor nos trouxe esta semana para os próximos 14 dias, vão até o dia 17, né, começou agora no dia 3. E queria começar falando de uma coisa que muita gente não entende. Qual é a diferença? Quais são os critérios usados por vocês, o governo do estado, para identificar um serviço como sendo essencial e um serviço como não sendo essencial? A gente viu que depois desse novo decreto, algumas instituições, a igreja fizeram protestos, educadores físicos também. O senhor pode nos explicar os critérios? Bom, Clarissa, o critério e a essência é salvar vidas. Então, toda a vida precisa ser priorizada porque vida não se recupera. Nesse primeiro momento, como estão as restrições? As restrições são de horário.
Nós temos de segunda a sexta um horário definido de funcionamento das ações até às 20 horas. E no fim de semana nós fizemos uma restrição mais dura, uma restrição onde nós queremos efetivamente, e o critério é esse, queremos que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas não saiam, que as pessoas não aglomerem. Mesmo tendo ambientes que possam ter um maior controle, nós estamos pedindo à população pernambucana que fique sábado e domingo em casa, que não saiam, que se preservem, que mantenham e tenham consciência de que isso pode salvar vidas. Então, a questão não é a essencialidade do serviço A ou B. Todos são essenciais, todos são importantes, nós temos e sabemos disso. Agora, nós estamos pedindo realmente que se fique em casa sábado e domingo, e esse é o objetivo. Não há outro objetivo. Não há nada contra o setor A, o setor B, o serviço A, o serviço B. Há a necessidade das pessoas ficarem em casa no sábado e no domingo e respeitarem os horários até as 20 horas. É isso que a gente está pedindo, em 2 finais de semana, para ver se a gente consegue estabilizar e até diminuir os casos. Porque se não fizermos, se continuar piorando, as restrições vão ser muito maiores. Então, esse grau de compreensão que nós colocamos e que é isso que a gente quer que a população entenda. O essencial de todo esse processo é salvar vidas. E qualquer ação que possa aglomerar, que possa ter algum risco, o vírus está circulando em muita gente de maneira assintomática e qualquer descuido, qualquer ajeitado de máscara pode transmitir o vírus para outra pessoa. Então vamos ficar em casa nesse sábado e domingo, é isso que o governo do estado está solicitando à população nesse momento. É um período de 14 dias, seria um ciclo a ser evitado do vírus, né? Da pessoa evitar ficar doente, durante 14 dias dar uma desafogada nos leitos. Esse é o cálculo do período? Exatamente. Temos essas restrições de segunda a sexta até 20 horas, para diminuir a circulação no período da noite. Isso segura também as atividades econômicas e outros serviços essenciais. E no final de semana as pessoas ficarem em casa e se cuidarem cada vez mais para que a gente tenha condição nas próximas semanas de ter ao menos uma estabilidade do não crescimento. A gente teve uma estabilidade no mês de janeiro, administramos isso, os números já estavam altos, não foi preciso fazer grandes restrições, mas os números agora aumentaram, os números agora estão chegando perto de um momento que pode ocasionar filas aguardando leitos e demoras no atendimento. Então é isso que a gente quer evitar, que esse número cresça mais, porque a situação pode ficar exigindo medidas mais drásticas, como a gente já viu em outros estados que já estão adotando restrições muito mais severas. E o que a gente não quer ver aqui, que aconteça aqui, é cenas como a gente viu também, principalmente no Amazonas, onde as pessoas não tinham de se tratar, onde as pessoas não tinham oxigênio, onde as pessoas não tinham medicamento. Todo o planejamento é que não falte nada de assistência à população pernambucana, mas todos nós precisamos fazer um papel fundamental, que é de nos preservarmos nesse período, principalmente um período em que há uma gravidade muito grande e um momento onde a situação está muito, mas muito complicada. Pois é, governador, falando sobre essa situação tão complicada, é o ponto mais grave que a gente vem passando aqui da pandemia. E aí a gente entra num ponto em que, durante toda a pandemia, a gente, infelizmente, acompanhou e vê, ainda neste momento, os terminais de ônibus cheios. A gente sabe que é um transporte coletivo, é um transporte em massa, mas uma reclamação antiga dos passageiros e que se agrava ainda mais num momento como esse, em que as aglomerações elas precisam ser evitadas. E não é o que a gente vê na prática. O que é que vai ser feito a partir de agora para ajudar essas pessoas que precisam, que não têm alternativa para seguir para os compromissos e precisam de ônibus e de metrô? Bom, Clarice, essa pergunta é muito importante para definitivamente a gente esclarecer essa questão que virou um argumento, muitas vezes, para desacreditar todo o trabalho de prevenção que vem sendo feito contra a pandemia. Nosso sistema de transporte, assim como todos os sistemas de transporte no país, infelizmente tem aglomerações, nos horários de pico, principalmente. Nós temos agido desde o ano passado para minimizar esses impactos, seja colocando mais dinheiro no sistema, efetivamente, para que tenha mais ônibus e que a gente possa minimizar. A população também tem que... a gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem horário, mas o nosso sistema, da forma que ele foi pensado, com essas integrações em toda a região metropolitana e integrações com o metrô, muitas vezes sai uma quantidade muito grande de metrô para entrar em ônibus que tem um volume e uma quantidade menor de assentos. As pessoas se angustiam, querem
pegar aquela viagem de todo o tempo, acham que não dá para esperar o próximo ônibus que vai vir, muitas vezes ele vem de maneira célere. Então, é isso que a gente tem que também ter essa condição de buscar que a população tenha minimizado esses impactos. Então, colocamos mais dinheiro, como eu falei, subsídio, aumentamos a frota, estamos com 200 ônibus a mais, apesar da demanda ter caído na pandemia. Nós focamos um horário social agora, diminuímos o preço da passagem justamente para incentivar as pessoas a saírem fora do horário de pico. A gente sabe que muitas vezes não dá. Agora, o transporte público ele foi pensado no mundo todo como um transporte de massa. Pessoas, e mesmo com apenas pessoas sentadas nos ônibus, e a gente busca isso, sabe que nos horários de pico tem sido difícil, há também um risco de contaminação. Então, o que é que a gente trabalha, que a gente busca? É aumentar as seguranças nos terminais. Estamos com 6 terminais com obras em andamento. Instalamos pias, reforçamos as limpezas. Com ônibus lotado ou com menos gente, a orientação continua sendo a mesma, não tirar a máscara, higienizar a mão. Então, a gente tem que realmente trabalhar, continuar vendo, focando, sabendo que isso é um prejuízo, isso é um fator complicado, mas a gente tem que saber também que estamos buscando alternativas. Não acontece isso só em Pernambuco, isso acontece no Brasil todo e a gente tem buscado até em outras experiências ver como a gente pode resolver. Agora, a população precisa também entender que, se puder, aí cabe a cada um evitar ônibus lotados, poder esperar um que vai chegar, o monitoramento das linhas que tem mais gente, nós fazemos isso todo dia, buscamos colocar mais linhas nos terminais, justamente para que um ônibus que saia já chegue outro de imediato e as pessoas possam, tendo mais segurança de que mesmo não pegando aquele, vai chegar um logo. Então, é isso que a gente tem buscado no dia a dia, melhorar, aperfeiçoar e enfrentar essa questão que, com a pandemia, mudou toda a forma de pensar do transporte público. Isso vai ter que ser uma grande discussão para o futuro, porque ele foi pensado lá atrás de outra forma. E no caso de Pernambuco, que é o único estado que tem um sistema de transporte metropolitano, com 14 municípios circulando, pagando a mesma passagem, por isso que precisa daquela integração, a gente terminou tendo fazer mais exercícios, e esses exercícios, muitas vezes, não têm dado os resultados que a gente espera e que a gente precisa dar, principalmente num momento como esse. E a gente precisa ver isso na prática urgente, né, governador? A gente está falando dos terminais, ainda tem comunidades, os ônibus que passam pelas comunidades para alimentar os terminais. A gente vê aqui também Paulista, por Igaraçu, Abreu e Lima, por onde a gente passa, muitas linhas de ônibus que foram retiradas durante a pandemia e aí os passageiros vão para um outro percurso, precisam pegar um outro ônibus e aí os ônibus acabam também ficando cheios. E isso vocês têm cobrado também do Grande Recife Consórcio, além do aumento da frota, mas que linhas que foram desativadas voltem a circular também? Também, tanto é que as linhas que têm mais público, né, que a gente vê e tem verificado aglomerações, essas linhas estão com 100% da frota, totalmente focadas, mas mesmo assim não está dando vazão, ou seja, as pessoas, mesmo com 100% nessas linhas mais cheias, ainda estamos tendo casos de aglomeração. Então, é isso que a gente tem agora que ver. Os 100% que no passado funcionou, não está funcionando mais. Temos que ir aos 110, aos 120, buscando realmente melhorar e a cada caso, a cada dia, é que a gente faz esse trabalho. E estamos também vendo as alternativas. A gente tem buscado realmente não medir esforços, isso talvez tenha sido um dos pontos, fora a abertura de leitos, que a gente tem se dedicado mais tempo, aumentamos a segurança também, da organização das filas, policiamento para dar mais segurança. Então, essas formas que a gente tem trabalhado dia a dia e ações que a gente tem fazendo, tem pensado nisso também. Nós estamos mandando hoje, Clarissa, um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, dando acesso gratuito aos ônibus para os desempregados. As pessoas que estão desempregadas vão ter no mês, a partir desse projeto de lei, 20 bilhetes de passagem gratuitos. Mas já para evitar aumento no pico, a gente está dando essa gratuidade no horário fora do pico. Então, é dessa forma que a gente quer realmente minimizar o impacto que o transporte público tem nesse processo, mas sempre lembrando as pessoas, se
é preciso utilizar o transporte público, e a grande maioria dos pernambucanos precisa, se você usar máscara e se você fizer a higienização, tenha certeza que você está também ajudando muito a não disseminar esse vírus e que esse vírus não passe de uma pessoa para a outra. Ô, governador, a gente sabe que essas restrições, né, que estão sendo impostas agora nesses novos 14 dias, aí nesse prazo que vai até o dia 17, também trazem impactos econômicos. E aí a gente ouviu aqui no Bom Dia Pernambuco pessoas de setores diversos, de eventos, Fecomércio, Abrazel, dos que representa, né, bares, restaurantes, setor de comércio também. E muita gente se queixando da falta de um diálogo na hora de divulgar essas restrições, também de apresentar um plano para reduzir os impactos econômicos dessas restrições. O que é que pode ser oferecido para esse pessoal? O que é que vem sendo conversado também em relação a reduzir os danos econômicos nesses setores? Clarissa, nós temos buscado o diálogo, sim, desde o ano passado, desde o início dessa pandemia. Se nós formos olhar o conjunto de ações que foram feitas em 2020, no início do processo, e o que está sendo feito hoje, mostra que a gente tomou muito cuidado em tomar essas decisões. Não tem nenhum setor econômico que não tenha, de alguma forma, sendo visto. Essas medidas mais recentes, elas permitem o funcionamento, sim, de toda a cadeia econômica até as 20 horas, de segunda a sexta-feira. Nós estamos colocando 2 finais de semana agora como finais de semana necessários da contribuição de todos. Estamos buscando preservar o que é possível preservar. Agora, atividades que aglomeram, atividades onde possa ocorrer o relaxamento da doença, isso a gente tem que ter uma restrição e um olhar, porque mesmo o cumprimento de protocolos não garantem que o vírus não deixe de circular de forma mais perigosa. Então, foi nesse aspecto que nós atuamos, mas nós estamos tendo muito cuidado, tanto é que essas restrições elas são muito menos severas do que nós já vimos no passado. E estamos também olhando a questão da possibilidade de ajuda a essas empresas. Isso também está sendo visto. Então, o contexto é de diálogo, o contexto é de buscar alternativas, mas o contexto é que as pessoas têm que ter consciência que nós estamos com uma pandemia, nós estamos com o vírus circulando, nós estamos com nossos hospitais e os nossos leitos cheios, nós estamos com uma variante nova que chegou em todo o Brasil, que ninguém sabe ainda o grau de agressividade que ela pode chegar. Então, a todos temos que ter essa compreensão, que temos um dever a cumprir de salvar vidas, de prevenir que a doença não se alastre mais, e a contribuição de todos, mesmo com todas as dificuldades, é fundamental, e a vida é a essencialidade que a gente quer preservar, porque vidas não se recuperam, e todo o contexto, tudo que a gente faz é com esse olhar de salvar vidas. E a gente está falando de um período, agora para frente, de 12 dias, né, governador? São 2 fins de semana de restrições mais rígidas, mas um período importantíssimo para trazer esse impacto positivo aí nos leitos de UTI e também nos hospitais. Precisa de todos. Exato, e é muito importante que as pessoas saibam efetivamente da gravidade do momento que estamos passando, da necessidade da adoção dessas medidas e compreender realmente a dimensão da maior operação logística e sanitária da história de Pernambuco e com certeza do mundo que nós estamos fazendo, e que esse esforço só vai ter êxito de salvar vidas se houver a compreensão e a ajuda de todos. Vamos realmente ter que passar nesse momento de maior gravidade uma compreensão maior de que os seus atos, as suas ações podem estar ajudando para salvar a vida de muitas pessoas. É verdade. Governador, tenho só mais uma pergunta também nessa questão mais econômica que a gente vem acompanhando também aqui no Bom Dia Pernambuco, o Brasil inteiro, que são os constantes aumentos de gasolina, no valor do preço da gasolina. Foi já o 5º reajuste que a gente vem pagando caro. E a gente sabe que uma média aí de 29% do valor do litro da gasolina corresponde aí ao ICMS estadual. Existe alguma forma, algum projeto para tentar reduzir esse imposto aqui em Pernambuco? Clarissa, a carga tributária dos estados em relação a combustível, ela existe há décadas. Então, há um debate hoje muito
difícil de ser enfrentado da forma que está sendo colocada pelo governo federal. A gasolina não está aumentando por causa dos tributos estaduais. A gasolina está aumentando pela política de preços da Petrobras. Que se é certa ou que se é errada é um debate que o Brasil precisa fazer. Agora, no momento de pandemia, no momento onde nós temos historicamente, há décadas, um valor que nós cobramos do tributo de combustíveis, um valor que garante nós gastarmos mais de 2 milhões de reais de leitos de UTI diariamente, que garante o funcionamento das escolas, que garante as polícias nas ruas. A gente não pode abrir mão dessa receita num período de tanta dificuldade para manter o preço e a política de preços da Petrobras, ou seja, manter os lucros da Petrobras. Não dá para ter esse debate. Esse debate é muito além disso. É um debate que não cabe nesse momento. O que o governo federal pode fazer, se ele quer evitar o aumento do preço do combustível, é mudar a política de preço da Petrobras. Ele faça isso, ele abra esse debate. Agora, não queira exigir de estados que precisam dessa arrecadação, que sabem que essa arrecadação tem uma média histórica importante, que representam muitas vezes 20% do que nós arrecadamos e nós aplicamos em saúde, educação e segurança. Não dá para ter esse debate nesse momento. A gente tem que agora olhar as receitas que estão diminuindo para investir em salvar vidas e o governo federal deve fazer o que precisa ser feito, ajudar os estados, que infelizmente não há para 2021 nenhum tipo de debate nesse sentido, aprovar o auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial acabou em dezembro do ano passado e as pessoas estão passando por muita necessidade, tanto é que Pernambuco, com o 13º do Bolsa Família, tem ajudado nesse aspecto. Então, estamos dando R$150 para mais de 1 milhão de famílias em Pernambuco. É importante aprovar o auxílio emergencial, é importante ver como ajudar os estados no enfrentamento dessa crise sanitária, porque os estados estão sozinhos nessa luta e tem que ter um olhar para as pessoas, para essa pandemia, com responsabilidade e não querer desviar o assunto, que o assunto tem que ser focado para vacinar a população, para salvar vidas e para arrumar recursos para estados e municípios poderem enfrentar esse período. Então, esse é o apelo que eu faço também ao governo federal, que trate preços de combustível com responsabilidade, não queira jogar isso no colo dos estados e municípios, porque os estados e municípios já estão trabalhando muito, ocupando lacunas que, infelizmente, o governo federal tem deixado no combate dessa pandemia. É isso, é hora de darmos as mãos. A gente teve na última semana, gente, aqui em Pernambuco, 1.000 internações entre enfermaria e UTI. Esse é o momento, os próximos 12 dias são super importantes. Governador, quero te agradecer mais uma vez por estar com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco. O senhor aí gentilmente respondendo a todas as nossas perguntas. E mais uma vez eu vou deixar o espaço aberto para o senhor fazer o apelo aos nossos amigos pernambucanos. Bom, Clarissa, obrigado a todos que nos assistem. Vamos ter realmente momentos difíceis, estamos tendo já. A compreensão desse momento é fundamental a todos. Saibam que o governo está incansável no trabalho diário, todos os dias, dedicação de segunda a domingo, e a gente quer realmente ter condições de superar isso com um menor grau de dificuldade para a população. Então, vai o nosso apelo mais uma vez, vamos atender às determinações de restrição para esses momentos, compreender o momento que nós estamos passando e buscar salvar vidas, evitar aglomerações, buscar manter o distanciamento, usar máscara e respeitar os horários e os limites. É isso que a gente pede à população pernambucana, porque cuidar da saúde, abrir leitos, interiorizar cada vez mais o atendimento à população em cada município, nós vamos continuar a fazer. Então, se tivermos a ajuda de todos nós para esse momento e a compreensão da gravidade desse momento, a gente pode superar com essa unidade de maneira mais célere e, acima de tudo, com unidade, porque a unidade é sempre importante em momentos para a superação de tantos, mas tantos desafios. Governador Paulo Câmara, muito obrigada. Bom trabalho para o senhor. Até a próxima oportunidade.